No sussurro do barão, a prenda encontrou a primeira esperança após meses fugindo dos imperiais. O ano era de 1838. Uma noite fria e molhada se espalhava pelo Pampa Gaúcho, e Castorina Peixoto, com seus 21 anos e a alma exausta, sentia cada gota de chuva como uma punhalada gelada. Há meses ela fugia, cada passo um sussurro de medo. Na cada sombra um inimigo à espreita. Seus vestidos, que um dia foram de bom tecido e corte delicado, agora eram farrapos pesados de lama e desespero. O estômago roncava, mas o medo era um nó na garganta que não a deixava sentir a fome de verdade. A memória era um tormento. Flashes rápidos como raios na escuridão invadiam sua mente. Gritos de gente, ordens duras de homens fardados, o cheiro de fumaça e a visão de sangue, o massacre imperial. Ela tinha visto tudo e por isso agora era uma caça. Diante dela, a estância dos ventos claros se erguia, imponente e assustadora na penumbra. Luzes fracas brilhavam nas janelas do casarão principal e o cheiro de fumaça de lareira prometia calor. Mas para Castorina era apenas um risco a mais. Ela precisava de abrigo, de um buraco para se esconder, onde pudesse enganar o tempo e a perseguição que a seguia como um cão raivoso. Seus pés a guiaram até um paiol, um galpão grande cheio de sacas de grãos. O cheiro de milho e trigo era um consolo estranho. Ela se escondeu entre as sacas, pequena e frágil, tentando misturar seu próprio cheiro ao da terra e da colheita. Mal respirava, o coração batendo forte nas costelas, a cada estalo da madeira, a cada sopro do vento, imaginando um soldado imperial com o rosto cruel do tenente Vieira. Ela tinha que ter cuidado. Confiar para ela era um erro que poderia custar a vida. Já tinha visto isso antes. De repente, um barulho. Passos firmes se aproximavam. O coração de Castorina quase parou. Ela se encolheu ainda mais, fechando os olhos, desejando ser invisível. A porta rangeu e uma figura alta e forte preencheu a entrada, bloqueando a pouca luz. Era o barão Álvaro Junqueira, 34 anos, um homem que parecia talhado na rocha do Pampa. Sua postura era imponente. Seus olhos, mesmo na penumbra, tinham um brilho distante, como se vissem muito além do que estava à frente. Ele carregava uma lanterna, e a luz dançou sobre Castorina, que parecia um bicho assustado e encurralado. Os olhos deles se encontraram. Nos olhos do barão, Castorina viu uma mistura de surpresa e uma desconfiança que a atingiu como um golpe. O terror tomou conta dela, mas o desespero era maior. Em um impulso, ela rastejou para fora das sacas, ajoelhando-se, as mãos juntas em súplica. Por favor, senhor, por favor, não me entregue. Eu só preciso de um teto, um lugar para repousar. Eu trabalho, eu ajudo, eu juro lealdade. A voz dela era um sussurro rouco, quase um gemido. O barão a observou sem mover um músculo, a luz da lanterna realçando as linhas duras de seu rosto. Ele não demonstrava emoção, apenas uma curiosidade fria. Seu nome, prenda. A voz dele era grave, com um tom de comando que a fez tremer. Castorina hesitou. O nome verdadeiro, Castorina Peixoto, era um convite à morte. Ela tinha que mentir. Era a única forma de sobreviver. Sou Maria. Maria de Souza, senhor. Ela inventou, escolhendo o nome mais simples e comum que lhe veio à mente. O olhar do barão se tornou ainda mais penetrante, como se tentasse ler sua alma. Ele deu um passo à frente e a proximidade fez o ar ficar denso. Castorina podia sentir o calor que vinha dele, o cheiro de couro e fumaça que o cercava. Seu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. Ele não acreditou nela. Ela sabia. Que seja, Maria. A voz dele era baixa, quase um murmúrio, mas com uma força que a fez sentir pequena. Mas saiba que a mentira tem preço alto em ventos claros.
O barão Álvaro Junqueira não esperou por mais palavras. Com um gesto firme, ele indicou que Castorina o seguisse. Ela se levantou, as pernas bambas de cansaço e medo, e o seguiu para fora do paiol, para a noite que agora parecia ainda mais escura e fria. Ele caminhava na frente, alto e resoluto, sem olhar para trás, como se ela fosse apenas uma sombra a reboque. Atravessaram um pátio molhado, o barro grudando nas botas de Álvaro e nos sapatos gastos de Castorina. As luzes do casarão principal pareciam tão distantes, um mundo de conforto ao qual ela não pertencia. O barão a conduziu para uma dependência modesta, afastada da casa grande, uma pequena casinha de paredes de pedra, simples, mas limpa, com um catre e uma mesa pequena. Aqui ficará Maria. A voz dele era sem calor, cortando o ar como uma lâmina. Não levante suspeitas, não fale de seu passado e permaneça nas áreas designadas. Meus homens são leais, mas não toleram curiosos. Castorina assentiu, muda, sentindo o peso daquelas palavras. Cada instrução era uma corda a aprendê-la, mas também uma promessa de teto e comida, algo que ela não tinha há muito tempo. A mentira de seu nome verdadeiro, Castorina Peixoto, pesava em sua alma, mas ela sabia que era sua única proteção. Maria de Souza era um escudo, uma sombra que a escondia do horror que a perseguia. Se descobrissem quem ela realmente era, o massacre, o tenente Vieira, a busca implacável. Tudo viria à tona, e não apenas ela, mas a estância e o próprio barão estariam em perigo. O medo de confiar e ser traída novamente era um veneno que corria em suas veias. Álvaro a observou por um instante, seu olhar percorrendo-a de cima a baixo, demorando-se em sua palidez e nos olhos arregalados. Não havia gentileza ali, apenas uma vigilância fria, quase estudada. Castorina sentiu um arrepio. Ele não a via como uma mulher necessitada, mas como um problema a ser gerenciado. Talvez um risco a ser contido. Ela tentou decifrar o homem à sua frente. Havia uma tristeza antiga em seus olhos, uma espécie de vazio que parecia ter se instalado há muito tempo. Ouviu mais tarde um dos peões mais velhos comentar baixinho que o barão tinha perdido a esposa, uma prenda valente, em um ataque dos imperiais anos atrás. Desde então, ele se fechara, erguendo muros ao redor do coração, como se proteger alguém significasse condená-la ao mesmo destino cruel. O abrigo que ele lhe dava era um gesto de dever, não de afeto. Ele não queria laços, e Castorina, com seu segredo, não poderia oferecê-los. Não espere laços de mim, prenda. A voz de Álvaro rompeu o silêncio, confirmando seus piores pensamentos. Ele a observava com uma frieza calculada, seu rosto endurecido pela pouca luz da lamparina. Apenas cumprimentos e trabalho é tudo o que encontrará aqui em Ventos Claros. E com essas palavras, ele se virou e saiu, deixando-a sozinha na pequena casinha. O som dos passos dele se afastando na noite era a única coisa que Castorina ouvia. Ela sentiu o peso da mentira em cada fibra de seu ser, mas também a solidão que emanava do barão. Ele era um homem poderoso, senhor de vastas terras, mas parecia mais sozinho do que ela. Sozinha no novo quarto, Castorina deixou que o cansaço a vencesse por um momento. O frio da noite ainda entrava pelas frestas, mas era um frio diferente daquele do pampa aberto. Era um frio de solidão, de um futuro incerto. Sua mão, quase por reflexo, buscou sob a gola do vestido gasto. Ali, escondido, estava um pequeno medalhão de prata, que ela guardava como o bem mais precioso. Abriu-o com cuidado. Dentro, uma miniatura pintada de uma mulher de feições gentis, que não correspondia à sua aparência atual, nem ao nome de Maria de Souza. Os olhos de Castorina se encheram de lágrimas silenciosas. Um dia, talvez. Ela sussurrou para a imagem, para o segredo que carregava, para a promessa que um dia a verdade seria revelada.
Os primeiros raios de sol desmancharam a escuridão da noite na estância dos ventos claros, e Castorina, agora conhecida como Maria, despertou em seu novo e modesto quarto. O catre era duro, mas era um teto, um abrigo. Mal amanheceu, a velha cozinheira, uma mulher de poucas palavras e olhar desconfiado, a chamou para ajudar na cozinha. Ali, Castorina se viu mergulhada na rotina da estância. Lavava panelas, descascava legumes, varria o chão batido. As outras empregadas, moças e mulheres mais velhas, a olhavam com curiosidade velada. Cochichavam em cantos e Castorina sentia seus olhos pesando sobre ela, tentando desvendar seu passado. Ela se esforçava para ser discreta, para não chamar atenção, para se misturar como uma peça antiga em uma gaveta cheia. Mas era difícil. Seus modos, apesar do desespero, ainda tinham um certo polimento, algo que as outras notavam. E então, em um dia, a cozinheira reclamou de um pano de prato rasgado. Castorina, sem pensar, pegou agulha e linha e, com dedos rápidos e hábeis, costurou o rasgo com pontos miúdos e perfeitos. Mais tarde, quando uma das filhas do capataz precisava de um remendo em seu vestido, Castorina ofereceu-se, e o bordado que ela fez para esconder o defeito era delicado e bonito, com pequenas flores do campo. As pessoas começaram a vê-la de um jeito diferente. Não apenas a fugitiva calada, mas uma moça com mãos habilidosas, um talento que ela havia herdado de sua mãe, que passara horas ensinando-a a lidar com linhas e tecidos. Ela se esforçava para parecer apenas Maria de Souza, a moça simples que sabia costurar, mas cada pequeno talento que mostrava era um risco, um pedaço de sua antiga vida que poderia ser desvendado. Álvaro, o barão, continuava uma figura distante. Castorina o via de longe, caminhando pela estância, seu porte imponente, seus olhos sempre atentos a tudo. Ele parecia ter olhos em toda parte, e Castorina sentia o peso de seu olhar, mesmo quando ele não a encarava diretamente. Ela sabia que ele a observava, notando sua eficiência nos afazeres, mas também a inquietação que ela não conseguia esconder. A paranoia era uma sombra que a seguia. Cada estalo de galho no mato, cada cavalo que se aproximava, fazia seu coração saltar. Espiões poderiam estar em qualquer lugar. A estância, ela percebeu logo, era mais que uma fazenda grande. Era um ponto estratégico, um refúgio para os farrapos. Peões saíam e chegavam com notícias da guerra, suas vozes graves falando de combates, de vitórias e perdas. Cavalos chegavam com feridos, homens pálidos e sangrando, trazidos para serem cuidados ali mesmo. Cada chegada era um lembrete do perigo que rondava o Pampa. Castorina se encolhia ao ouvir os relatos, as memórias do massacre voltando com força. Aquela era uma guerra cruel, e ela estava bem no meio dela. Em uma tarde, enquanto ajudava a estender roupas no varal atrás do casarão, Castorina ouviu a conversa de dois peões que consertavam uma cerca próxima. Eram homens rústicos, com a pele curtida pelo sol e o Pampa. Dizem que o tenente Vieira anda por essas bandas de novo, disse um deles, limpando o suor da testa. Aquele bicho ruim que não perdoa nem sombra. Castorina paralisou. A agulha que segurava escorregou de seus dedos, caindo na grama úmida. O nome, Vieira. Era ele. O terror gelou suas veias. "Ah, esse Vieira", respondeu o outro peão com um cuspe no chão. "É o tal que gostava de fazer churrasco de gente inocente", dizem. Anda caçando uns fantasmas de um massacre que ele mesmo fez faz uns tempos. Um homem sem coração, esse. O ar pareceu rarear para Castorina. Seus joelhos fraquejaram. O mundo girou por um instante. O tenente Mauro Vieira, o homem que havia ceifado sua família, que havia destruído sua vida, estava por perto, caçando fantasmas. Caçando-a. Ela se agarrou ao varal, os nós dos dedos brancos. Tentou respirar, tentou se acalmar. Tinha que parecer normal. Tinha que esconder seu pavor.
Mas por dentro, Castorina Peixoto empalideceu, o medo de ser descoberta queimando em sua alma como um fogo frio. Os dias na estância dos ventos claros passavam, mas a sensação de perigo não diminuía para Castorina. Muito pelo contrário, ela percebia a vigilância constante que cercava o lugar. Homens armados faziam rondas dia e noite. Sentinelas se postavam em pontos altos, seus olhos afiados varrendo a vastidão do pampa. Não era apenas uma estância rica, era um forte, um ponto estratégico para os farrapos. O barão Álvaro Junqueira não falava abertamente de suas atividades, mas Castorina via em seus olhos a preocupação, as ordens silenciosas que dava aos peões, o peso da guerra em seus ombros largos. Ele estava profundamente envolvido na causa, e isso tornava a estância um alvo valioso. Castorina observava tudo, cada movimento, cada sussurro. Seu coração apertava a cada vez que um cavalo se aproximava, trazendo notícias da frente de batalha. Ela se esforçava para parecer apenas Maria de Souza, a prenda discreta e trabalhadora. Mas por dentro estava sempre alerta, seus sentidos aguçados pela ameaça constante. Numa tarde cinzenta, a estância foi tomada por um alvoroço repentino. Gritos e vozes apressadas anunciaram a chegada de um batedor farroupilha ferido. Ele foi trazido para o casarão pálido, com um corte feio no braço e uma febre que o fazia delirar. A cozinheira e as outras empregadas se apressaram, confusas, sem saber bem o que fazer. O barão Álvaro estava lá, dando ordens rápidas para que preparassem água quente e ataduras. Castorina sentiu um puxão no peito. Seu primeiro instinto foi se esconder, ficar longe de qualquer problema, não chamar atenção. Mas ver aquele homem jovem e sofrido, tão perto da morte, tocou algo profundo nela. Ela se lembrou de sua própria mãe, que apesar de uma prenda da cidade, tinha um coração generoso e sempre cuidava dos doentes na fazenda da família. Sem pensar muito, Castorina se aproximou. "Eu posso ajudar, barão." A voz dela saiu mais firme do que esperava. "Eu sei cuidar de feridos." Álvaro a olhou, surpreso. Seus olhos escuros fixaram-se nela por um segundo, uma mistura de desconfiança e uma pergunta não dita. Ele hesitou, mas a situação era urgente. "Pois ajude, então, prenda." Ele respondeu, a voz grave, sem dar espaço para mais palavras. Castorina agiu rápido. Com mãos firmes e gentis, limpou a ferida, estancou o sangue com panos limpos e fez um curativo improvisado, mas eficiente. Ela falava baixinho com o homem ferido, tentando acalmá-lo, seus dedos leves e precisos. As outras mulheres observavam, admiradas. Álvaro também a observava, de um canto da sala, seu rosto antes endurecido agora com uma expressão de surpresa. A prenda que ele abrigara, que parecia tão frágil e assustada, mostrava uma coragem e uma habilidade que ele não esperava. Seu coração de Castorina batia forte. Ela sabia que estava quebrando suas próprias regras, expondo um lado de si que deveria manter oculto, mas a necessidade de ajudar era mais forte que o medo. Ao mesmo tempo, sentia o olhar de Álvaro sobre ela, um peso quase físico, e isso a deixava com a respiração suspensa, uma mistura estranha de pavor e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Depois que o batedor foi levado para um quarto para repousar, a sala ficou mais vazia. Castorina terminava de guardar os panos sujos quando sentiu a presença do barão atrás dela. Ela se virou devagar e seus olhos encontraram os dele. Foi um encontro intenso que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Não havia palavras, mas o ar parecia vibrar com perguntas não ditas. Nos olhos de Álvaro, Castorina viu não apenas a desconfiança de sempre, mas uma faísca de admiração, uma curiosidade que parecia querer desvendar quem ela realmente era. Ela sentiu um arrepio, um calor que não era de medo, mas de algo novo e perturbador. Ele se aproximou um passo, a proximidade fazendo-la prender a respiração.
De onde vem tanta habilidade, Maria? A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que a fez tremer. Não é comum uma prenda ter tanto jeito com ferimentos. Castorina sentiu o peso da mentira. Ela tinha que inventar algo, rápido. Ah, senhor. Ela desviou o olhar, as bochechas esquentando. Na fazenda onde eu trabalhava antes. Sempre tinha um peão ou outro que se machucava. A gente aprendia a se virar como podia. O barão a observou por um instante, seu olhar penetrante. Ele não acreditou nela. Castorina sabia disso. Havia uma sombra de desconfiança em seus olhos, uma leve contração na testa que entregava sua dúvida. Mas, ao mesmo tempo, Castorina capturou um lampejo de outra coisa, algo que a fez sentir um estranho calor no peito, uma faísca de admiração. Aquele olhar parecia dizer: há mais em você, Maria, do que seus olhos mostram ou sua boca diz. E com isso, ele se virou, deixando-a com o coração acelerado e a certeza de que, apesar de sua mentira, algo entre eles havia mudado. A estância dos ventos claros era um refúgio, sim, mas para Castorina parecia mais uma jaula com as grades abertas, onde o perigo espreitava em cada canto. Ela via a vigilância constante, sentinelas nos morros, homens armados indo e vindo. Álvaro, o barão, era um líder silencioso, mas seus olhos mostravam o peso da guerra. Castorina sabia que a estância era um ponto importante para os farrapos, e por isso um alvo. Seu corpo se acostumava com a rotina, mas sua alma estava sempre alerta. Em uma tarde quente de sol, Álvaro decidiu fazer uma ronda pessoal pelas matas que cercavam a estância. Ele levava consigo um peão de confiança e, para surpresa de Castorina, a chamou para acompanhar, alegando que precisava de ajuda para recolher algumas ervas medicinais. Ela sentiu um arrepio. Estar perto do barão era sempre um misto de medo e uma estranha atração, e estar na mata, fora dos muros, a deixava ainda mais exposta. Enquanto caminhavam, o cheiro de mato úmido e terra molhada invadia o ar. O barão ia à frente, com seus passos largos e firmes, o peão um pouco atrás, e Castorina, com os olhos atentos a cada sombra, tentava manter o ritmo. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés. De repente, o peão que vinha um pouco à frente parou, agachando-se. Barão! A voz dele era baixa, quase um sussurro. Pegadas frescas, e não são de gado. Álvaro se aproximou e Castorina também, o coração batendo forte no peito. No chão, entre as folhas secas, havia marcas de botas que não eram as dos peões da estância. Eram mais finas, mais militares. O barão se abaixou, examinando os rastros com um olhar sério. O rosto dele endureceu, as linhas em volta da boca se aprofundaram. Ele sabia. Espiões imperiais estavam por perto. A tensão no ar se tornou quase palpável. Castorina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não eram apenas espiões de guerra. Era a perseguição que ela conhecia tão bem, a sombra do tenente Vieira. Ela sentiu que a mata, antes um lugar de refúgio, agora se tornava uma armadilha. A paranoia dela não era fantasia, era a dura realidade. Continuaram a ronda, mas agora com um silêncio ainda mais pesado, um silêncio carregado de perigo. Álvaro estava mais atento, seus olhos varrendo a mata com uma intensidade que fazia Castorina sentir-se pequena. Ela tentava se concentrar nas ervas, mas suas mãos tremiam um pouco. Em um trecho mais fechado, onde o caminho era estreito e as raízes das árvores formavam obstáculos, Castorina tropeçou em uma pedra solta. Ela perdeu o equilíbrio e as ervas que carregava nos braços voaram, espalhando-se pelo chão. Por um instante, sentiu o chão se aproximar rapidamente. Um grito de susto escapou de seus lábios. Antes que ela pudesse cair, uma mão forte e rápida a agarrou pelo braço.
Era Álvaro. Ele a puxou para si com uma firmeza surpreendente e por um breve segundo o corpo dela colou-se ao dele. O cheiro de couro, de fumaça e de terra molhada que vinha dele a envolveu, e Castorina sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. A proximidade era inesperada, desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. Os olhos de Álvaro, antes focados na mata, agora estavam fixos nos dela. Havia uma preocupação momentânea ali, um brilho que não era de desconfiança, mas de algo mais profundo. O olhar dele era penetrante, e Castorina sentiu a respiração presa na garganta. Seu coração batia descompassado, não apenas pelo susto da queda, mas pela intensidade daquele contato, daquele toque rápido e necessário que havia eletrizado o ar entre eles. Ele a segurava com força, e ela podia sentir a rigidez de seu corpo, a potência de seus músculos, o controle que ele exercia. Ela se sentia pequena e frágil em seus braços, mas também estranhamente protegida, uma mistura de medo e um fascínio que não conseguia entender. Ele a soltou devagar, mas o calor de sua mão ainda parecia queimar em seu braço. "Cuidado, prenda." A voz dele era baixa, quase um rosnado, mas sem a frieza habitual. "A mata é traiçoeira." Castorina assentiu, muda, sem conseguir desviar o olhar dos dele. A tensão entre eles era quase visível, um fio invisível que os unia por aquele breve instante. Ela se sentia cada vez mais exposta, não apenas ao perigo da guerra, mas a ele, ao olhar dele que parecia desvendá-la aos poucos. E Álvaro, por sua vez, sentia a tensão. Proteger a estância era sua responsabilidade, mas agora, proteger Castorina parecia uma parte inesperada e incômoda dessa responsabilidade, contrariando sua própria regra de não se apegar, de não criar laços. Voltaram para a estância, o silêncio preenchido pela troca de olhares furtivos. A noite já caía quando Álvaro, em seu escritório, recebia uma mensagem cifrada trazida por um batedor exausto. O barão abriu o papel, o rosto iluminado pela luz fraca da lamparina. Suas sobrancelhas se juntaram enquanto lia. Castorina, que passava pelo corredor com um balde de água, viu o momento. Álvaro ergueu os olhos da mensagem e o rosto dele se endureceu ainda mais. Ele amassou o papel na mão, a mandíbula travada. Uma patrulha imperial na área. Ele murmurou para si mesmo, mas sua voz chegou aos ouvidos atentos de Castorina. "E o tenente, aquele cruel que não perdoa testemunhas." De relance, Castorina viu o nome escrito no papel antes que Álvaro o fechasse. O coração dela gelou. Vieira. Ele estava vindo. Álvaro Junqueira sentiu o peso da mensagem cifrada na mão. O tenente Vieira. O nome era um nó na garganta, um presságio de sangue e dor. Ele amassou o papel, a raiva fria queimando em seu peito, e se dirigiu ao seu escritório. A estância estava em alerta, mas ele precisava de um momento a sós com seus próprios fantasmas. O escritório era um refúgio de madeira escura e cheiro de tabaco. Sobre a lareira havia uma pintura grande, coberta por um pano escuro. Álvaro parou diante dela e, com um gesto lento, retirou o véu. A imagem de uma mulher jovem e forte, com olhos cheios de vida e um sorriso decidido, revelou-se. Era Laura, sua esposa. Uma dor antiga, que ele pensava ter domado, apertou-lhe o coração. Laura havia sido uma prenda valente, seu amor e sua companheira inseparável. Mas a guerra, essa fera implacável, a havia levado. Em um ataque traiçoeiro dos imperiais a uma estância vizinha, anos atrás, ela fora morta. Álvaro tinha chegado tarde demais, encontrando apenas o rastro da destruição e o vazio que ela deixara em sua alma. Foi a partir daquele dia que ele ergueu seus muros, que jurou nunca mais permitir que o amor por alguém o tornasse vulnerável. Proteger alguém, ele acreditava agora, significava condená-la ao mesmo destino cruel. Por isso, a frieza,
o distanciamento. Era uma armadura que ele usava para sobreviver. Enquanto Álvaro se perdia em suas memórias amargas, Castorina, na cozinha, sentia o corpo tremer. A menção de Vieira, o nome sussurrado pelos peões e agora confirmado na mensagem do barão, era um toque gelado da morte. Ela se encolheu perto do fogão a lenha, o calor das chamas não sendo o bastante para afastar o frio que a dominava. Os flashes do massacre voltaram com uma força terrível, mais claros, mais nítidos do que nunca. Ela se viu novamente na fazenda de sua família, o dia ensolarado virando noite em segundos. Os gritos, os tiros, o tenente Mauro Vieira, com aquele sorriso cruel e os olhos vazios, comandando a execução de civis, de inocentes, de sua própria gente. Ela o vira com seus próprios olhos. O sangue manchando a farda, a indiferença em seu rosto enquanto vidas eram ceifadas. Sua família, pai, mãe, o irmão mais novo. Todos caídos. Ela, pequena, assustada, escondida sob um monte de palha, testemunhara cada horror, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Por um milagre, fora a única a escapar, correndo para a mata, sem olhar para trás, levando apenas o medalhão e o terror em sua alma. Mauro Vieira não era apenas um inimigo da guerra. Ele era o monstro de seus pesadelos, o caçador incansável que a perseguia desde aquele dia fatídico. Era a personificação de todo o seu trauma, o motivo de sua fuga, de sua mentira, de seu medo de confiar. Ele era a ameaça real e presente, e ele estava perto. Castorina sentiu uma náusea. A estância, com toda a sua proteção, parecia pequena e frágil agora. Ela era a presa e o caçador estava se aproximando. Minutos depois, Álvaro saiu do escritório, o rosto ainda marcado pela dor e pela preocupação. Ele viu Castorina perto da janela, as mãos apertadas no peito, o rosto pálido como a lua. A angústia dela era visível, uma sombra que a envolvia. Ele se aproximou, um passo hesitante, a armadura de frieza por um momento rachada pela cena de desespero que via. "Está doente, prenda." A voz dele era baixa, e para surpresa de Castorina, havia uma rara gentileza em seu tom, uma preocupação que ela não esperava. Castorina se virou rapidamente, assustada por ser pega em sua fraqueza. Ela forçou um sorriso, tentando esconder o terror que a sufocava. "Não, barão." Ela mentiu, a voz tremendo um pouco. "É só o frio, a noite está pesada." Os primeiros raios de sol desmancharam a escuridão da noite na estância dos ventos claros, e Castorina, agora conhecida como Maria, despertou em seu novo e modesto quarto. O catre era duro, mas era um teto, um abrigo. Mal amanheceu, a velha cozinheira, uma mulher de poucas palavras e olhar desconfiado, a chamou para ajudar na cozinha. Ali, Castorina se viu mergulhada na rotina da estância. Lavava panelas, descascava legumes, varria o chão batido. As outras empregadas, moças e mulheres mais velhas, a olhavam com curiosidade velada. Cochichavam em cantos, e Castorina sentia seus olhos pesando sobre ela, tentando desvendar seu passado. Ela se esforçava para ser discreta, para não chamar atenção, para se misturar como uma peça antiga em uma gaveta cheia. Mas era difícil. Seus modos, apesar do desespero, ainda tinham um certo polimento, algo que as outras notavam. E então, em um dia, a cozinheira reclamou de um pano de prato rasgado. Castorina, sem pensar, pegou agulha e linha e, com dedos rápidos e hábeis, costurou o rasgo com pontos miúdos e perfeitos. Mais tarde, quando uma das filhas do capataz precisava de um remendo em seu vestido, Castorina ofereceu-se, e o bordado que ela fez para esconder o defeito era delicado e bonito, com pequenas flores do campo. As pessoas começaram a vê-la de um jeito diferente. Não apenas a fugitiva calada, mas uma moça com mãos habilidosas, um talento que ela havia herdado de sua mãe, que passara horas ensinando-a a lidar com linhas e tecidos. Ela se esforçava para parecer apenas Maria de Souza,
a moça simples que sabia costurar. Mas cada pequeno talento que mostrava era um risco, um pedaço de sua antiga vida que poderia ser desvendado. Álvaro, o barão, continuava uma figura distante. Castorina o via de longe, caminhando pela estância, seu porte imponente, seus olhos sempre atentos a tudo. Ele parecia ter olhos em toda parte, e Castorina sentia o peso de seu olhar, mesmo quando ele não a encarava diretamente. Ela sabia que ele a observava, notando sua eficiência nos afazeres, mas também a inquietude que ela não conseguia esconder. A paranoia era uma sombra que a seguia. Cada estalo de galho no mato, cada cavalo que se aproximava, fazia seu coração saltar. Espiões poderiam estar em qualquer lugar. A estância, ela percebeu logo, era mais que uma fazenda grande. Era um ponto estratégico, um refúgio para os farrapos. Peões saíam e chegavam com notícias da guerra, suas vozes graves falando de combates, de vitórias e perdas. Cavalos chegavam com feridos, homens pálidos e sangrando, trazidos para serem cuidados ali mesmo. Cada chegada era um lembrete do perigo que rondava o Pampa. Castorina se encolhia ao ouvir os relatos, as memórias do massacre voltando com força. Aquela era uma guerra cruel, e ela estava bem no meio dela. Em uma tarde, enquanto ajudava a estender roupas no varal atrás do casarão, Castorina ouviu a conversa de dois peões que consertavam uma cerca próxima. Eram homens rústicos, com a pele curtida pelo sol e o Pampa. Dizem que o tenente Vieira anda por essas bandas de novo, disse um deles, limpando o suor da testa. Aquele bicho ruim que não perdoa nem sombra. Castorina paralisou. A agulha que segurava escorregou de seus dedos, caindo na grama úmida. O nome, Vieira. Era ele. O terror gelou suas veias. Ah, esse Vieira, respondeu o outro peão com um cuspe no chão. É o tal que gostava de fazer churrasco de gente inocente, dizem. Anda caçando uns fantasmas de um massacre que ele mesmo fez faz uns tempos. Um homem sem coração, esse. O ar pareceu rarear para Castorina. Seus joelhos fraquejaram. O mundo girou por um instante. O tenente Mauro Vieira, o homem que havia ceifado sua família, que havia destruído sua vida, estava por perto, caçando fantasmas, caçando-a. Ela se agarrou ao varal, os nós dos dedos brancos. Tentou respirar, tentou se acalmar. Tinha que parecer normal, tinha que esconder seu pavor. Mas por dentro, Castorina Peixoto empalideceu, o medo de ser descoberta queimando em sua alma como um fogo frio. Os dias na estância dos ventos claros passavam, mas a sensação de perigo não diminuía para Castorina. Muito pelo contrário, ela percebia a vigilância constante que cercava o lugar. Homens armados faziam rondas dia e noite. Sentinelas se postavam em pontos altos, seus olhos afiados varrendo a vastidão do Pampa. Não era apenas uma estância rica, era um forte, um ponto estratégico para os farrapos. O barão Álvaro Junqueira não falava abertamente de suas atividades, mas Castorina via em seus olhos a preocupação, as ordens silenciosas que dava aos peões, o peso da guerra em seus ombros largos. Ele estava profundamente envolvido na causa, e isso tornava a estância um alvo valioso. Castorina observava tudo, cada movimento, cada sussurro. Seu coração apertava a cada vez que um cavalo se aproximava, trazendo notícias da frente de batalha. Ela se esforçava para parecer apenas Maria de Souza, a prenda discreta e trabalhadora. Mas por dentro estava sempre alerta, seus sentidos aguçados pela ameaça constante. Numa tarde cinzenta, a estância foi tomada por um alvoroço repentino. Gritos e vozes apressadas anunciaram a chegada de um batedor farroupilha ferido. Ele foi trazido para o casarão pálido, com um corte feio no braço e uma febre que o fazia delirar. A cozinheira e as outras empregadas se apressaram, confusas, sem saber bem o que fazer. O barão Álvaro estava lá,
dando ordens rápidas para que preparassem água quente e ataduras. Castorina sentiu um puxão no peito. Seu primeiro instinto foi se esconder, ficar longe de qualquer problema, não chamar atenção, mas ver aquele homem jovem e sofrido, tão perto da morte, tocou algo profundo nela. Ela se lembrou de sua própria mãe, que apesar de uma prenda da cidade, tinha um coração generoso e sempre cuidava dos doentes na fazenda da família. Sem pensar muito, Castorina se aproximou. "Eu posso ajudar, barão." A voz dela saiu mais firme do que esperava. "Eu sei cuidar de feridos." Álvaro a olhou, surpreso. Seus olhos escuros fixaram-se nela por um segundo, uma mistura de desconfiança e uma pergunta não dita. Ele hesitou, mas a situação era urgente. "Pois ajude, então, prenda." Ele respondeu, a voz grave, sem dar espaço para mais palavras. Castorina agiu rápido. Com mãos firmes e gentis, limpou a ferida, estancou o sangue com panos limpos e fez um curativo improvisado, mas eficiente. Ela falava baixinho com o homem ferido, tentando acalmá-lo, seus dedos leves e precisos. As outras mulheres observavam, admiradas. Álvaro também a observava, de um canto da sala, seu rosto antes endurecido agora com uma expressão de surpresa. A prenda que ele abrigara, que parecia tão frágil e assustada, mostrava uma coragem e uma habilidade que ele não esperava. Seu coração de Castorina batia forte. Ela sabia que estava quebrando suas próprias regras, expondo um lado de si que deveria manter oculto, mas a necessidade de ajudar era mais forte que o medo. Ao mesmo tempo, sentia o olhar de Álvaro sobre ela, um peso quase físico, e isso a deixava com a respiração suspensa, uma mistura estranha de pavor e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Depois que o batedor foi levado para um quarto para repousar, a sala ficou mais vazia. Castorina terminava de guardar os panos sujos quando sentiu a presença do barão atrás dela. Ela se virou devagar e seus olhos encontraram os dele. Foi um encontro intenso que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Não havia palavras, mas o ar parecia vibrar com perguntas não ditas. Nos olhos de Álvaro, Castorina viu não apenas a desconfiança de sempre, mas uma faísca de admiração, uma curiosidade que parecia querer desvendar quem ela realmente era. Ela sentiu um arrepio, um calor que não era de medo, mas de algo novo e perturbador. Ele se aproximou um passo, a proximidade fazendo-la prender a respiração. "De onde vem tanta habilidade, Maria?" A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que a fez tremer. "Não é comum uma prenda ter tanto jeito com ferimentos." Castorina sentiu o peso da mentira. Ela tinha que inventar algo, rápido. "Ah, senhor." Ela desviou o olhar, as bochechas esquentando. "Na fazenda onde eu trabalhava antes. Sempre tinha um peão ou outro que se machucava. A gente aprendia a se virar, como podia." O barão a observou por um instante, seu olhar penetrante. Ele não acreditou nela. Castorina sabia disso. Havia uma sombra de desconfiança em seus olhos, uma leve contração na testa que entregava sua dúvida. Mas, ao mesmo tempo, Castorina capturou um lampejo de outra coisa, algo que a fez sentir um estranho calor no peito, uma faísca de admiração. Aquele olhar parecia dizer: "Há mais em você, Maria, do que seus olhos mostram ou sua boca diz." E com isso, ele se virou, deixando-a com o coração acelerado e a certeza de que, apesar de sua mentira, algo entre eles havia mudado. A estância dos ventos claros era um refúgio, sim, mas para Castorina parecia mais uma jaula com as grades abertas, onde o perigo espreitava em cada canto. Ela via a vigilância constante, sentinelas nos morros, homens armados indo e vindo. Álvaro, o barão, era um líder silencioso, mas seus olhos mostravam o peso da guerra. Castorina sabia que a estância era um ponto importante para os farrapos, e por isso um alvo.
Seu corpo se acostumava com a rotina, mas sua alma estava sempre alerta. Em uma tarde quente de sol, Álvaro decidiu fazer uma ronda pessoal pelas matas que cercavam a estância. Ele levava consigo um peão de confiança e, para surpresa de Castorina, a chamou para acompanhar, alegando que precisava de ajuda para recolher algumas ervas medicinais. Ela sentiu um arrepio. Estar perto do barão era sempre um misto de medo e uma estranha atração. E estar na mata, fora dos muros, a deixava ainda mais exposta. Enquanto caminhavam, o cheiro de mato úmido e terra molhada invadia o ar. O barão ia à frente, com seus passos largos e firmes, o peão um pouco atrás, e Castorina, com os olhos atentos a cada sombra, tentava manter o ritmo. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés. De repente, o peão que vinha um pouco à frente parou, agachando-se. "Barão!" A voz dele era baixa, quase um sussurro. Pegadas frescas e não são de gado. Álvaro se aproximou e Castorina também, o coração batendo forte no peito. No chão, entre as folhas secas, havia marcas de botas que não eram as dos peões da estância. Eram mais finas, mais militares. O barão se abaixou, examinando os rastros com um olhar sério. O rosto dele endureceu, as linhas em volta da boca se aprofundaram. Ele sabia. Espiões imperiais estavam por perto. A tensão no ar se tornou quase palpável. Castorina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não eram apenas espiões de guerra. Era a perseguição que ela conhecia tão bem, a sombra do tenente Vieira. Ela sentiu que a mata, antes um lugar de refúgio, agora se tornava uma armadilha. A paranoia dela não era fantasia, era a dura realidade. Continuaram a ronda, mas agora com um silêncio ainda mais pesado, um silêncio carregado de perigo. Álvaro estava mais atento, seus olhos varrendo a mata com uma intensidade que fazia Castorina sentir-se pequena. Ela tentava se concentrar nas ervas, mas suas mãos tremiam um pouco. Em um trecho mais fechado, onde o caminho era estreito e as raízes das árvores formavam obstáculos, Castorina tropeçou em uma pedra solta. Ela perdeu o equilíbrio e as ervas que carregava nos braços voaram, espalhando-se pelo chão. Por um instante, sentiu o chão se aproximar rapidamente. Um grito de susto escapou de seus lábios. Antes que ela pudesse cair, uma mão forte e rápida a agarrou pelo braço. Era Álvaro. Ele a puxou para si com uma firmeza surpreendente e por um breve segundo o corpo dela colou-se ao dele. O cheiro de couro, de fumaça e de terra molhada que vinha dele a envolveu, e Castorina sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. A proximidade era inesperada, desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. Os olhos de Álvaro, antes focados na mata, agora estavam fixos nos dela. Havia uma preocupação momentânea ali. Um brilho que não era de desconfiança, mas de algo mais profundo. O olhar dele era penetrante, e Castorina sentiu a respiração presa na garganta. Seu coração batia descompassado, não apenas pelo susto da queda, mas pela intensidade daquele contato, daquele toque rápido e necessário que havia eletrizado o ar entre eles. Ele a segurava com força, e ela podia sentir a rigidez de seu corpo, a potência de seus músculos, o controle que ele exercia. Ela se sentia pequena e frágil em seus braços, mas também estranhamente protegida, uma mistura de medo e um fascínio que não conseguia entender. Ele a soltou devagar, mas o calor de sua mão ainda parecia queimar em seu braço. "Cuidado, prenda." A voz dele era baixa, quase um rosnado, mas sem a frieza habitual. "A mata é traiçoeira." Castorina assentiu, muda, sem conseguir desviar o olhar dos dele. A tensão entre eles era quase visível, um fio invisível que os unia por aquele breve instante. Ela se sentia cada vez mais exposta, não apenas ao perigo da guerra, mas a ele, ao olhar dele que parecia desvendá-la aos poucos. E Álvaro, por sua vez, sentia a tensão.
Proteger a estância era sua responsabilidade, mas agora, proteger Castorina parecia uma parte inesperada e incômoda dessa responsabilidade, contrariando sua própria regra de não se apegar, de não criar laços. Voltaram para a estância, o silêncio preenchido pela troca de olhares furtivos. A noite já caía quando Álvaro, em seu escritório, recebia uma mensagem cifrada trazida por um batedor exausto. O barão abriu o papel, o rosto iluminado pela luz fraca da lamparina. Suas sobrancelhas se juntaram enquanto lia. Castorina, que passava pelo corredor com um balde de água, viu o momento. Álvaro ergueu os olhos da mensagem e o rosto dele se endureceu ainda mais. Ele amassou o papel na mão, a mandíbula travada. Uma patrulha imperial na área. Ele murmurou para si mesmo, mas sua voz chegou aos ouvidos atentos de Castorina. E o tenente, aquele cruel que não perdoa testemunhas. De relance, Castorina viu o nome escrito no papel antes que Álvaro o fechasse. O coração dela gelou. Vieira. Ele estava vindo. Álvaro Junqueira sentiu o peso da mensagem cifrada na mão. O tenente Vieira. O nome era um nó na garganta, um presságio de sangue e dor. Ele amassou o papel, a raiva fria queimando em seu peito, e se dirigiu ao seu escritório. A estância estava em alerta, mas ele precisava de um momento a sós com seus próprios fantasmas. O escritório era um refúgio de madeira escura e cheiro de tabaco. Sobre a lareira havia uma pintura grande, coberta por um pano escuro. Álvaro parou diante dela e, com um gesto lento, retirou o véu. A imagem de uma mulher jovem e forte, com olhos cheios de vida e um sorriso decidido, revelou-se. Era Laura, sua esposa. Uma dor antiga, que ele pensava ter domado, apertou-lhe o coração. Laura havia sido uma prenda valente, seu amor e sua companheira inseparável. Mas a guerra, essa fera implacável, a havia levado. Em um ataque traiçoeiro dos imperiais a uma estância vizinha, anos atrás, ela fora morta. Álvaro tinha chegado tarde demais, encontrando apenas o rastro da destruição e o vazio que ela deixara em sua alma. Foi a partir daquele dia que ele ergueu seus muros, que jurou nunca mais permitir que o amor por alguém o tornasse vulnerável. Proteger alguém, ele acreditava agora, significava condená-la ao mesmo destino cruel. Por isso, a frieza, o distanciamento. Era uma armadura que ele usava para sobreviver. Enquanto Álvaro se perdia em suas memórias amargas, Castorina, na cozinha, sentia o corpo tremer. A menção de Vieira, o nome sussurrado pelos peões e agora confirmado na mensagem do barão, era um toque gelado da morte. Ela se encolheu perto do fogão a lenha, o calor das chamas não sendo o bastante para afastar o frio que a dominava. Os flashes do massacre voltaram com uma força terrível, mais claros, mais nítidos do que nunca. Ela se viu novamente na fazenda de sua família, o dia ensolarado virando noite em segundos. Os gritos, os tiros, o tenente Mauro Vieira, com aquele sorriso cruel e os olhos vazios, comandando a execução de civis, de inocentes, de sua própria gente. Ela o vira com seus próprios olhos. O sangue manchando a farda, a indiferença em seu rosto enquanto vidas eram ceifadas. Sua família, pai, mãe, o irmão mais novo. Todos caídos. Ela, pequena, assustada, escondida sob um monte de palha, testemunhara cada horror, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Por um milagre, fora a única a escapar, correndo para a mata, sem olhar para trás, levando apenas o medalhão e o terror em sua alma. Mauro Vieira não era apenas um inimigo da guerra, ele era o monstro de seus pesadelos, o caçador incansável que a perseguia desde aquele dia fatídico. Era a personificação de todo o seu trauma, o motivo de sua fuga, de sua mentira, de seu medo de confiar. Ele era a ameaça real e presente, e ele estava perto. Castorina sentiu uma náusea.
A estância, com toda a sua proteção, parecia pequena e frágil agora. Ela era a presa e o caçador estava se aproximando. Minutos depois, Álvaro saiu do escritório, o rosto ainda marcado pela dor e pela preocupação. Ele viu Castorina perto da janela, as mãos apertadas no peito, o rosto pálido como a lua. A angústia dela era visível, uma sombra que a envolvia. Ele se aproximou, um passo hesitante, a armadura de frieza por um momento rachada pela cena de desespero que via. "Está doente, prenda." A voz dele era baixa, e para surpresa de Castorina, havia uma rara gentileza em seu tom, uma preocupação que ela não esperava. Castorina se virou rapidamente, assustada por ser pega em sua fraqueza. Ela forçou um sorriso, tentando esconder o terror que a sufocava. "Não, barão." Ela mentiu, a voz tremendo um pouco. "É só o frio. A noite está pesada." Os dias que se seguiram foram uma dança tensa entre a fachada que Castorina mantinha e o perigo que se adensava. O capataz, seu Inácio, um homem de cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver a alma da gente, começou a notar a inquietação da prenda. Ele era leal a Álvaro, e sua lealdade se manifestava em uma vigilância silenciosa sobre tudo o que acontecia na estância. Em uma tarde, enquanto Castorina ajudava a remendar sacos de grãos no paiol, uma tarefa que o próprio barão lhe havia confiado, um pequeno sinal de confiança que a surpreendia, seu Inácio entrou, os olhos perspicazes fixos nela. "Moça, moça!" Ele começou, a voz arrastada, mas sem malícia. "Apenas curiosidade. Tu tens mãos de fada para a costura e ainda por cima jeito com a lida pesada. De onde vem tanta prenda assim que sabe de tudo um pouco? Não parece que a lida de fazenda seja tua primeira escola, Maria." Castorina sentiu um arrepio. Cada pergunta era um punhal, cada olhar um espinho. Maria de Souza era uma armadura frágil e Castorina Peixoto, a verdadeira, tremia por dentro. Ela parou de costurar, o olhar desviado, buscando as palavras certas para se esquivar. "A vida ensina, seu Inácio." Ela respondeu, a voz mansa, ensaiada. "A gente aprende o que precisa para sobreviver, não é? Andei por muitas estâncias, ajudando aqui e ali, e fui pegando o jeito." Seu Inácio grunhiu, mas seus olhos não saíram dela. Ele parecia não estar convencido, e aquele olhar desconfiado pesava sobre Castorina como uma pedra. Ele não insistiu, mas o silêncio que se seguiu era carregado de perguntas não feitas, de desconfiança latente. Castorina sentiu que, por mais que se esforçasse, a cada dia era mais difícil manter a mentira. Ela sabia que sua vida dependia de manter sua identidade real oculta. Se descobrissem que era Castorina Peixoto, a testemunha do massacre imperial, a situação se tornaria insustentável. A estância, um refúgio para os farrapos, viraria um alvo direto do tenente Vieira. E Álvaro, o homem que a havia abrigado, seria arrastado para um perigo ainda maior, pagando o preço por sua compaixão. A cada dia, a mentira pesava mais, um fardo pesado sobre sua alma. Mas a verdade era um fardo ainda maior, um convite à desgraça para todos. Apesar de sua distância costumeira, Álvaro parecia notar a inteligência e a resiliência que Maria tentava esconder. Seus olhos, antes tão desconfiados, começavam a ver nela algo mais que uma fugitiva. Ele a observava organizando os estoques da despensa com uma lógica impressionante ou remendando arreios com uma perícia que superava a de muitos peões. Pequenas tarefas, sim, mas que exigiam mais do que braços fortes, e sem saber de seu segredo, ele começava a confiar nela para essas responsabilidades menores, uma ironia cruel para Castorina. Em uma manhã, enquanto o sol já queimava a pele, um grupo de peões saiu para uma ronda mais afastada na mata. Castorina estava na cozinha, ajudando a preparar o almoço, quando ouviu o som de cavalos se aproximando em disparada. Um alvoroço tomou conta do pátio.
O barão Álvaro, que estava perto do casarão, correu para ver o que acontecia. Castorina, com o coração na boca, também se aproximou da janela, a respiração presa. Os peões voltavam com semblantes graves, carregando algo. "Barão!" Um deles gritou a voz rouca. "Encontramos um corpo na divisa, na mata." Um espião imperial, sem dúvida. O corpo envolto em um cobertor foi depositado no chão. Álvaro se ajoelhou examinando o morto. Era um homem jovem, com a farda imperial rasgada. E então, o barão fez um movimento que fez o sangue de Castorina gelar. Ele retirou algo da mão do espião. Era um distintivo, um brasão. O sol bateu no objeto, revelando seus detalhes. Castorina, escondida atrás da cortina, viu. O brasão. Aquele brasão não podia ser. Era o de sua família, o mesmo que ela vira pela última vez nas mãos de seu pai antes do massacre. O símbolo dos Peixoto. Suas pernas fraquejaram e o mundo girou em seu redor. Quase desmaiou ali mesmo, agarrada à moldura da janela, o coração aos saltos, o medo rasgando sua alma. O brasão de sua família, cravado na mão de um espião imperial. Aquele era um recado. Ele estava a um passo de encontrá-la. O barão Álvaro Junqueira segurava o brasão na palma da mão, os olhos escuros fixos no objeto de metal. Era um trabalho delicado, com um desenho de um peixe e um ramo de oliveira, símbolo de uma família abastada. Seu Inácio, o capataz, estava ao seu lado, o semblante pesado. "Este brasão..." Álvaro começou, a voz grave. "Conheço esta família. Os Peixoto tinham terras ricas para o lado de Rio Pardo, mas foram dizimados num ataque dos imperiais. Há alguns anos, uma carnificina, dizem." Seu Inácio assentiu, um suspiro pesado. "Muitos foram, barão. A guerra não escolhe quem leva, mas este distintivo, na mão de um espião. O que faria ele com isso?" Álvaro ponderou, o senho franzido. "Um aviso, talvez, ou uma isca. Algo não me cheira bem. Preciso de respostas. Prepare um batedor para a alvorada. Preciso que leve uma mensagem para o general em Rio Pardo. Pergunte sobre este brasão, sobre a família Peixoto e o que se sabe do massacre. Não deixe pedra sobre pedra." Castorina, que estava na cozinha, ouviu cada palavra. O coração parecia ter subido para a garganta, sufocando-a. O brasão de sua família. O brasão que ela vira pela última vez na mão de seu pai, antes do horror. E agora estava aqui, na estância dos ventos claros, a prova viva de quem ela era, a prova de seu passado, a prova de sua mentira. Ela precisava daquele brasão, precisava sumir com ele, antes que alguém ligasse os pontos, antes que Álvaro desvendasse seu segredo. O medo era um nó apertado em seu estômago. Como recuperá-lo? O barão não o deixaria por aí. Mais tarde, enquanto Álvaro estava em seu escritório e seu Inácio na charqueada, Castorina viu a oportunidade. O brasão estava sobre a mesa da sala principal, junto a alguns papéis. Com o coração batendo descompassado, ela se ofereceu para arrumar a sala, para varrer. A cada passo, sentia que estava pisando em ovos. Seus olhos não saíam do brasão. Ela varria devagar, o balde e a vassoura em mãos, fingindo uma concentração que não tinha. Quando se aproximou da mesa, estendeu a mão, tremendo um pouco para pegar o distintivo, a intenção de escondê-lo. Seus dedos já quase tocavam o metal frio quando uma voz grave e firme cortou o ar. "O que faz, prenda?" Castorina paralisou. A mão congelou no ar. Ela se virou bruscamente, o coração quase saltando do peito. Álvaro estava parado na porta do escritório, os olhos fixos nela, um olhar que parecia ver através de sua alma. Ele não havia feito barulho. Era como se tivesse aparecido do nada. "E eu? Eu estava limpando, barão." Ela gaguejou, o rosto corando. "Ia guardar este objeto para não se perder." Álvaro deu um passo à frente, lento, mas com uma autoridade que a fez encolher. Ele caminhou até a mesa e pegou o brasão, seus dedos fortes o envolvendo.
A proximidade dele era sufocante. O cheiro de couro e de sua presença a envolvia. Ele a observou, o olhar penetrante. Havia uma desconfiança clara em seus olhos, uma pergunta não dita sobre sua atitude. Não precisa se preocupar com isso, Maria. A voz dele era baixa, mas com um tom que não permitia contestações. Tenho meus próprios métodos para guardar o que é importante. Castorina sentiu o peso da mentira esmagá-la. Quase fora pega. A culpa a corroía por dentro. Álvaro a protegia, lhe dava abrigo, e ela em troca o enganava, colocando-o em perigo com seu segredo. Ela via a dor em seus olhos, a tristeza antiga que ele carregava, e sabia que sua mentira poderia reacender essa dor de uma forma terrível. O barão, por sua vez, sentia que havia algo mais na história de Maria do que ela dizia. Sua intuição, afiada pela guerra e pela perda, gritava que ela escondia algo grande. Mas a própria dor que ele carregava, o medo de se apegar novamente e sofrer outra perda, o impedia de se aprofundar, de arrancar a verdade dela. Ele não queria se envolver mais do que o necessário. Segredos. Álvaro disse, quebrando o silêncio pesado, o olhar ainda fixo em Castorina, mas como se olhasse para algo muito além dela. Podem matar, prenda. Na guerra, a verdade, por mais dura que seja, é o único escudo que nos protege de golpes traiçoeiros. Castorina sentiu as palavras dele como um choque elétrico. Ele não sabia, mas aquelas palavras eram uma flecha certeira em seu coração. Ela se encolheu, a respiração presa, os olhos cheios de um terror que ela tentou, em vão, esconder. O peso da mentira era um fardo, mas a verdade parecia uma sentença de morte. A noite caiu novamente sobre a estância e com ela uma tensão ainda maior. Um mensageiro chegou ofegante, o cavalo exausto. A notícia era sombria. Uma patrulha de reconhecimento imperial se aproximava perigosamente da estância dos Ventos Claros. E o pior, o tenente Mauro Vieira, com seu sorriso cruel e olhar de caçador, liderava a tropa. Ele não estava apenas em patrulha. Ele estava em busca. Em sua mão, ele carregava um distintivo, o brasão dos Peixoto. A isca estava lançada. Ele acreditava estar no rastro certo. O clarim da guerra rasgou a quietude da madrugada na estância dos Ventos Claros. Não era um alarme distante, mas um grito de aço e fogo que explodiu bem ali, nos portões. Tiros cortaram o ar gelado, seguidos de gritos de comando e o relinchar assustado dos cavalos. Fumaça começou a subir, espessa e sufocante, misturando-se à escuridão que ainda teimava em cobrir o pampa. Os caramurus, as tropas imperiais, haviam chegado. Castorina estava em seu pequeno quarto, despertando com o primeiro barulho. O coração disparou no peito, um tambor descompassado. O pavor era um velho conhecido, mas a intensidade daquele ataque a fez sentir-se congelada. Ela se encolheu, o corpo tremendo, a mente revivendo os horrores do massacre. Seu primeiro impulso foi se esconder, se encolher em algum canto, como fizera tantas vezes. Mas os sons da batalha eram intensos, vindo de todas as direções. Ela ouviu a voz grave e forte do barão Álvaro, bradando ordens aos peões, liderando a defesa com uma bravura que a fez prender a respiração. Vidros se estilhaçavam, o cheiro de pólvora invadia o ar. A estância estava sob ataque, e Álvaro, com seus homens, lutava contra uma força que parecia numerosa demais. Castorina não podia ficar parada. A imagem de Álvaro, lutando lá fora, acendeu algo dentro dela. O medo ainda estava ali, mas uma coragem inesperada, uma lealdade recém-descoberta a impulsionou. Ela não era mais apenas a Maria assustada. Ela era Castorina Peixoto, uma mulher que havia testemunhado o horror e sobrevivido, e que não podia mais se esconder. Ela saiu do quarto, correndo pelos corredores do casarão. Encontrou a cozinheira e as outras empregadas encolhidas, chorando. Mas Castorina seguiu em frente,
para a área onde o combate era mais intenso. Peões corriam, feridos caíam. Ela viu um dos homens de Álvaro, um jovem peão, caído com um tiro na perna, a munição espalhada ao seu lado. Sem pensar, Castorina se ajoelhou. Suas mãos, que antes costuravam delicados bordados, agora eram firmes e rápidas. Ela recolheu as cartucheiras, os dedos ágeis, e correu para um peão que tentava recarregar seu rifle sob fogo pesado. "Aqui!" Ela gritou, a voz trêmula, mas audível. "Mais munição!" O peão a olhou surpreso, mas pegou as balas com gratidão. Castorina não parou. Ela viu outros feridos, e a habilidade que tinha para cuidar deles. Antes um segredo, agora era sua única arma. Ela rasgou pedaços de pano, improvisou ataduras, estancou sangramentos. Seus olhos varriam o campo de batalha, procurando onde poderia ser útil. Ela se movia entre o caos, uma figura pequena e surpreendente em meio à fúria da guerra. Em um momento crítico, um dos peões caiu perto dela, seu rifle escapando de suas mãos e deslizando pelo chão. Um caramuru se aproximava, mira fixa em Castorina. Sem hesitar, ela pegou o rifle. Era pesado, frio em suas mãos. Nunca havia atirado antes, mas a necessidade era urgente. Ela o apontou tremendo, e o barulho do tiro assustou mais a ela do que o inimigo, que apenas recuou um passo, surpreso com a atitude da prenda. O barão Álvaro, que liderava um grupo de homens, viu a cena. Ele estava em meio ao fogo cruzado, a fumaça e o cheiro de pólvora o rodeando, quando seus olhos encontraram Castorina. Ela, com o rifle na mão, os olhos arregalados, mas firmes, defendendo-se. Uma onda de choque e admiração o atingiu. Ela não era apenas uma fugitiva assustada. Ela era uma força da natureza, uma leoa. De repente, um tiro alto e certeiro cortou o ar, vindo de um ponto cego. A bala vinha em direção a Castorina. Álvaro agiu por instinto. Com um grito rouco, ele se atirou à frente dela, usando seu próprio corpo como escudo. O impacto foi forte, um ardor no ombro que o fez grunhir. Castorina sentiu o corpo quente e forte de Álvaro contra o seu por um breve instante. Ele a havia protegido. A bala que a atingiria agora estava nele. Seus olhos se arregalaram, fixos nos dele, que estavam a centímetros dos seus. Nos olhos do barão, ela viu a dor, mas também uma preocupação intensa, uma fúria protetora que a fez prender a respiração. A proximidade era avassaladora, o cheiro de suor e sangue dele, o calor de seu corpo. Uma corrente elétrica percorreu Castorina, uma mistura de pavor e gratidão e uma consciência aguda da vida dele, de sua humanidade. O mundo ao redor desapareceu por um segundo, restando apenas o olhar intenso entre eles. Um pacto silencioso de vida e morte. Ele a empurrou para trás, protegendo-a ainda, e se virou para o inimigo, sua mão apertando o ombro ferido. A batalha continuou por mais alguns minutos, com Álvaro e seus homens lutando com renovado vigor. A coragem de Castorina, a visão dela empunhando uma arma para se defender, a forma como ela se movia entre os feridos, tudo impressionava o barão. Ele a via de uma nova forma, uma mulher de força e resiliência que ele não esperava. E Castorina, por sua vez, via a humanidade por trás da armadura fria de Álvaro, a bravura e a lealdade que ele dedicava à estância e a seus homens. Através das ações e não das palavras, a confiança entre eles começava a ser construída, um alicerce sólido em meio ao caos. O ataque foi repelido. Os caramurus recuaram, deixando para trás alguns mortos e feridos. A estância estava de pé, mas com perdas. Álvaro, o barão, estava exausto. Ele se apoiava em uma pilastra do casarão, o ombro sangrando. Castorina o viu. O ombro dele estava vermelho, a dor evidente em seu rosto. O medo, antes um nó na garganta, agora se transformou em um pavor gelado de perdê-lo. Ela correu até ele, os olhos mareados, seu coração apertado.
Aquele homem que a havia abrigado e agora a havia protegido com o próprio corpo estava ferido por causa dela. E a ideia de um mundo sem a sua presença, distante e imponente, mas tão vital, a atingiu com uma força avassaladora. O clarim da guerra havia se calado, mas o cheiro de pólvora ainda pairava no ar da estância dos ventos claros. A batalha tinha sido vencida, mas o preço foi alto. Álvaro, o barão, estava ferido. Castorina o ajudou a chegar até o quarto dele no casarão principal, um lugar que ela nunca imaginou pisar, tão diferente de sua pequena casinha. O ferimento no ombro dele era profundo, mas por sorte a bala não havia atingido nenhum osso importante. Com mãos firmes, que a surpresa lhe deu, Castorina preparou água morna e panos limpos. A cozinheira, Dona Rosa, a observava com um misto de admiração e desconfiança. Mas o barão, mesmo pálido, indicou que confiava em Castorina para cuidar dele. "Pode ir, Dona Rosa. A prenda tem jeito." A voz de Álvaro era fraca, mas carregava a autoridade de sempre. Dona Rosa saiu e Castorina ficou a sós com ele. O quarto era grande, com móveis de madeira escura e um cheiro de tabaco e livros velhos. Álvaro estava deitado na cama, a camisa rasgada, o rosto marcado pela dor e pela exaustão. Castorina se aproximou, o coração batendo forte no peito. Tocou a pele dele para limpar o sangue e sentiu o calor que emanava de seu corpo. A proximidade era avassaladora e ela prendeu a respiração. Com delicadeza, ela limpou a ferida, seus dedos leves tocando a pele forte do barão. Ele gemia baixinho, mas não reclamava. O olhar dele estava fixo no teto, mas ela sentia o peso de sua presença. "Você me salvou, prenda." A voz dele era quase um sussurro, e Castorina sentiu um arrepio. "Por que fez isso? Você podia ter se escondido." Castorina desviou o olhar, as bochechas corando. A mentira de seu nome, de seu passado, pesava como uma pedra. Mas a verdade daquele momento, a preocupação que sentia por ele era mais forte. "Não podia deixar o senhor em perigo, barão." Ela respondeu, a voz baixa. "Não depois de tudo que fez por mim." Álvaro fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia uma sombra de tristeza neles, uma dor antiga que Castorina já havia percebido. "A gente se acostuma com a perda, prenda," ele disse, a voz rouca. "Acha que consegue viver sem sentir nada, para não ter que sofrer de novo. Eu perdi minha Laura na guerra. Uma mulher forte, valente. Depois disso, jurei que nunca mais permitiria que alguém se tornasse tão importante para mim, que proteger alguém era apenas um convite à dor." Castorina ouviu, a alma em empatia. Ela entendia aquela dor, aquela armadura que ele havia construído. Ela também tinha perdido tudo, e o medo de se apegar era um companheiro constante. Enquanto ela passava o pano com cuidado, seus olhos se encontraram. Nos olhos dele havia uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver. "Mas hoje," Álvaro continuou, sua mão livre tocou a dela por um breve instante, um toque acidental que eletrizou Castorina. "Hoje você me mostrou uma força que me fez questionar tudo. De onde vem tanta coragem, Maria? Não é de uma prenda simples que se esconde." Castorina sentiu o peso da pergunta. A mentira de seu passado, de quem ela era, parecia gritar em sua garganta. A vontade de confiar nele, de contar tudo, era um fogo que ardia em seu peito, lutando contra o medo que ainda a dominava. Ela desviou o olhar, o coração batendo forte. "A necessidade, barão." Ela inventou, a voz quase inaudível. "A necessidade faz a gente encontrar forças que nem sabia que tinha." Álvaro a observou. O olhar penetrante. Ele sabia que ela estava escondendo algo, mas não insistiu. No entanto, suas próximas palavras a atingiram como um raio. "A vida ensina, prenda, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único alicerce que sustenta algo." Ele disse, a voz grave, mas com uma doçura rara. Mesmo na guerra, a confiança entre os homens
é o que nos mantém de pé. Uma mentira, por mais bem intencionada que seja, é uma rachadura nesse alicerce. As palavras dele ecoaram na alma de Castorina. Uma rachadura. Ela sabia que sua mentira era uma rachadura, e a cada dia ela sentia que essa rachadura poderia fazer tudo desabar. Ela se sentiu desafiada por aquelas palavras, pela verdade que ele dizia, pelo convite silencioso para que ela também fosse verdadeira. O desejo de contar tudo era quase insuportável, mas o medo de ser novamente traída, de colocar Álvaro em perigo, ainda era mais forte. Enquanto Castorina terminava de enfaixar o ombro de Álvaro, um alvoroço se fez ouvir no pátio. Cavalos se aproximavam rapidamente. Era uma patrulha farroupilha, liderada por um capitão com o rosto sujo de poeira e cansaço. Álvaro, mesmo ferido, não tentou se levantar. "Notícias?" ele perguntou, a voz tensa. O capitão assentiu com um semblante grave. "Más notícias, barão. O tenente Mauro Vieira. Ele está mais perto do que nunca. E ele conseguiu informações. Estão falando de uma testemunha-chave do massacre de Peixoto, uma jovem de cabelos escuros e olhos vívidos. Dizem que a busca é incessante, barão." Castorina ouviu cada palavra. Seu corpo gelou. Seus cabelos, seus olhos. A descrição era dela. O mundo pareceu desabar aos seus pés. O tenente Vieira. Ele a havia encontrado. A descrição do tenente Mauro Vieira, trazida pelo capitão Farroupilha, gelou o sangue nas veias de Castorina. Uma jovem de cabelos escuros e olhos vívidos. Era ela. Não havia mais como negar, nem para si mesma. Aquele monstro a havia encontrado, ou estava muito perto de fazê-lo. O chão pareceu sumir sob seus pés e ela precisou se apoiar na parede, a respiração presa na garganta. O pânico, um companheiro antigo, voltou com uma força avassaladora. Sua mente começou a correr, desenfreada, fugir. Era a única opção, a única coisa que ela sabia fazer quando o perigo a alcançava. Correr para a mata, se esconder novamente, sumir no pampa como uma sombra. Mas ao pensar nisso, a imagem de Álvaro, com o ombro ferido, sua voz grave e sua presença imponente, invadiu seus pensamentos. Deixar a estância, deixar o homem que a havia protegido, que havia se ferido por ela, era uma ideia que apertava seu peito com uma dor nova e estranha. Ela havia encontrado um porto, mesmo que inquieto, e a ideia de abandoná-lo agora parecia tão assustadora quanto o próprio Vieira. Álvaro, mesmo com o ombro enfaixado, percebeu a mudança repentina no comportamento de Castorina. Seus olhos, antes tão cheios de uma coragem inesperada, agora estavam arregalados de pavor. A palidez de seu rosto era mais profunda do que a de um simples susto. Ele sentiu que a notícia do tenente Vieira a atingira de uma forma diferente, mais pessoal. Ele se aproximou dela, os passos firmes, mas a voz, quando falou, era mais gentil do que Castorina esperava, embora carregasse a firmeza de um líder. "O que te aflige, prenda?" Ele perguntou, seus olhos escuros fixos nos dela, tentando desvendar o segredo que ela guardava. "Diga-me, pois meu coração me diz que não és estranha a essa história. Sinto que essa busca, essa descrição, tem a ver com você." Castorina sentiu um choque. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava com uma certeza que a fez tremer. As palavras de Álvaro sobre a verdade ser o único alicerce ecoaram em sua mente. A vontade de confessar tudo, de jogar fora o peso da mentira, era quase insuportável. Seus lábios se abriram, uma confissão estava prestes a escapar. Ela queria dizer: "Eu sou Castorina Peixoto, a testemunha que ele procura." Mas o medo era uma força poderosa, antiga. O medo de ser traída, de ser entregue, de colocar Álvaro e toda a estância em perigo por causa de sua verdade. O medo de ver a repulsa nos olhos dele ao saber que ela era a causa de tantos problemas.
A voz de sua consciência gritava para ela se calar, para se proteger, e o pânico a paralisou. A confissão morreu em sua garganta. Ela desviou o olhar, as mãos suando frio. Não é nada, barão. Ela conseguiu murmurar, a voz fraca mentindo mais uma vez. Apenas o susto da guerra e o medo de que a estância seja atacada novamente. Álvaro a observou por um longo instante. A desconfiança em seus olhos se aprofundando, misturada com uma pontada de desapontamento. Ele sabia que ela estava mentindo, mas não a forçou. A verdade estava ali, pairando no ar, uma sombra que os separava. Castorina, então, ergueu os olhos para ele, uma súplica silenciosa nela. "Por favor, barão", ela disse, a voz quase um fio. "Prometa-me que protegerá a estância. Aconteça o que acontecer, proteja este lugar e as pessoas que vivem aqui." Álvaro a olhou, a surpresa em seu rosto. Não era uma pergunta sobre ela mesma, mas sobre o lar que ele construíra. Ele assentiu devagar, a voz firme. "Minha vida é dedicada a proteger ventos claros, prenda. Isso eu lhe prometo." Enquanto Castorina sentia o peso da mentira e o crescente afeto por Álvaro se chocando dentro dela, o destino da estância e o dela selava-se. Mal terminou a conversa, um novo alvoroço tomou conta do pátio. Um mensageiro, vindo em disparada, mal conseguia descer do cavalo, ofegante, o rosto coberto de suor e terra. "Barão!" ele bradou, a voz rouca. "Os imperiais, um grande cerco está sendo montado ao redor da estância, e o tenente Mauro Vieira, ele está à frente das tropas." A notícia caiu como um raio, cortando o ar gelado da noite. Um cerco, Vieira, era a jogada final. Castorina sentiu o sangue sumir de seu rosto, o coração batendo forte, quase explodindo. A verdade, que ela tanto temia, estava prestes a ser revelada, e não havia mais para onde fugir. A notícia do cerco iminente caiu como uma pedrada no coração da estância dos ventos claros. O ar se encheu de uma tensão quase palpável, um silêncio pesado que era mais assustador que qualquer grito. Todos se moviam apressados, mas com um temor visível em seus rostos. Armas eram limpas, munições eram contadas, barricadas improvisadas eram erguidas. O casarão, antes um refúgio, agora se transformava em uma fortaleza pronta para a batalha final. Castorina sentia cada passo, cada voz, cada cheiro de pólvora e suor. O pânico, que antes a fizera pensar em fugir, agora se misturava a uma determinação estranha. Ela viu Álvaro, o barão, movendo-se com uma gravidade imponente, seu ombro ferido não o impedindo de liderar. Ele distribuía tarefas, sua voz grave e firme, seus olhos escuros varrendo cada canto, cada homem. Ele era o comandante, o guardião de ventos claros. De repente, o olhar de Álvaro se fixou em Castorina, que ajudava a carregar baldes de água para os homens. Ele se aproximou, sua presença forte a envolvendo, o cheiro de couro e comando tão perto que a fez prender a respiração. "Prenda!" A voz dele era baixa, mas carregada de uma autoridade que não permitia discussão. "Vá para o porão, é o lugar mais seguro, fique lá até o fim." Castorina sentiu um arrepio. A ideia de se esconder, de se acovardar enquanto todos lutavam, revoltou-a. Ela não podia mais fugir, não mais. O medo de Mauro Vieira ainda a assombrava, sim, mas o medo de perder Álvaro, de ver a estância cair, era maior. Ela ergueu o queixo, os olhos fixos nos dele, uma faísca de desafio e teimosia brilhando. "Não." A palavra saiu firme, surpreendendo até a si mesma. "Não irei. Meu lugar é aqui, barão. Ao seu lado. Eu posso ajudar." Álvaro a olhou. A surpresa em seu rosto era clara. Seus olhos, antes tão firmes em sua ordem, agora a analisavam com uma intensidade que a fez sentir um calor no peito. Ele viu a determinação nela, a coragem que ela havia escondido por tanto tempo. Ele viu a prenda que havia cuidado de seus ferimentos, a mulher que o havia protegido.
Ele sabia que ela estava ali por mais do que apenas medo. Por um breve instante, ele hesitou, a luta interna visível em seus olhos. Proteger. Essa era sua regra. Mas a teimosia dela, a força em seu olhar, era irrefutável. Ele não podia forçá-la. Ele não queria. Que seja então. A voz dele era um murmúrio rouco, quase um suspiro. Mas não se exponha, prenda. E então, em um movimento rápido e quase imperceptível, a mão forte de Álvaro se estendeu e tocou a dela, que segurava o balde. Foi um toque rápido, um roçar de pele que eletrizou Castorina, fazendo seu coração pular no peito. O calor da mão dele, a força daquele contato acidental, foi um pacto silencioso, uma promessa. A confiança que vinha sendo construída palavra por palavra, agora se consolidava em um toque, em uma aceitação. Ele a estava aceitando, mesmo com suas mentiras e segredos. Castorina sabia que o tempo para a mentira havia acabado. O cerco de Mauro Vieira não seria apenas um ataque à estância, seria um ataque direto a ela. A verdade, que ela guardara com tanto pavor, estava prestes a explodir, e não havia mais como contê-la. Ela precisava agir, precisava tomar as rédeas de seu próprio destino, não apenas ser uma vítima esperando o golpe final. O sol começou a se pôr, pintando o céu do Pampa com tons de vermelho e laranja, uma beleza cruel diante da tragédia iminente. Lá fora, nas colinas, a silhueta dos imperiais se desenhava contra o horizonte. Cavalos, homens armados, bandeiras com o brasão do império. E na frente de todos, montado em um cavalo escuro, estava o tenente Mauro Vieira. Seus olhos vasculhavam a estância com uma fome cruel, buscando seu alvo. A noite prometia ser longa e sangrenta. O último raio de sol se escondeu, e a escuridão engoliu o Pampa, trazendo consigo o som distante de ordens bradadas e o ranger de armas. A última fronteira havia chegado. O clarim da guerra explodiu com fúria sobre a estância dos ventos claros. Não mais um som distante, mas uma tempestade de aço e pólvora que engoliu a madrugada. Tiros cortavam o ar frio, seguidos pelos gritos de comando dos imperiais e o relinchar assustado dos cavalos. A fumaça, densa e sufocante, começou a subir, misturando-se à escuridão que ainda cobria o Pampa. Os caramurus, as tropas do Império, estavam ali, cercando a estância como lobos famintos. Castorina sentiu o chão tremer sob seus pés. O pavor, um velho e conhecido companheiro, apertou seu peito. Seus primeiros instintos gritavam para ela se esconder, se encolher em algum canto, como fizera tantas vezes. Mas os sons da batalha eram intensos demais, vindos de todas as direções, e a imagem de Álvaro, lutando lá fora, acendeu uma chama de coragem inesperada em sua alma. Ela não podia ficar parada. Vira o barão liderar a defesa com uma bravura que a fez prender a respiração, mesmo com o ombro ferido. A estância estava sob ataque e Álvaro, com seus poucos homens, enfrentava uma força que parecia esmagadora. Castorina correu, pegando munições, ajudando a erguer barricadas, seus olhos fixos nos movimentos do barão. Uma dança de vida e morte. A batalha era um caos. Gritos, tiros, o cheiro forte de pólvora queimada. Os homens de Álvaro lutavam com a força do desespero, mas estavam em desvantagem. Castorina, no meio do furacão, viu Álvaro em um combate corpo a corpo, defendendo a entrada do casarão. Seu rosto estava sujo de fumaça e suor, a dor do ferimento no ombro se misturando à fúria da luta. Ela sentiu um aperto no peito, um medo profundo de perdê-lo. De repente, uma voz poderosa e cruel ecoou sobre o barulho da batalha. Era o tenente Mauro Vieira. Ele se postou em um ponto alto, sua figura escura contra o fogo que já lambia as paredes de uma dependência. Entreguem a testemunha do massacre de Peixoto. A voz dele, amplificada por um megafone, cortou o ar como um chicote.
Entreguem-na e pouparei a estância. Uma jovem de cabelos escuros e olhos vívidos. Entreguem-na e a chacina será poupada. O grito de Vieira paralisou Castorina. Seus cabelos, seus olhos, a descrição era dela. Todos os olhos na estância se voltaram para ela, chocados, descrentes. As empregadas a olhavam com pavor, os peões com surpresa. A mentira que ela havia guardado com tanto custo estava exposta, gritada aos quatro ventos pelo seu próprio algoz. Álvaro, que estava a poucos metros dela, parou de lutar por um instante. Seus olhos escuros se fixaram em Castorina e ela viu a devastação em seu rosto, a mentira, a traição, a dor da verdade revelada. Mas, além disso, Castorina viu a compreensão, a dor de saber o perigo mortal que ela corria, o entendimento de todo o seu passado de fuga. O coração de Castorina se partiu ao ver a expressão de Álvaro. O peso de seu segredo, de sua mentira, a esmagava. Ela tinha que fazer algo, não apenas por si, mas por ele, pela estância, por todos que a haviam abrigado. O medo de Vieira ainda era um veneno, mas o amor por aquele lugar, por aquele homem, era um antídoto que a impulsionava. Ela viu Álvaro lutar com bravura, mas a força inimiga era grande, e a estância corria o risco de cair. Uma decisão corajosa, desesperada, nasceu em seu peito. Ela correu. Correu para um ponto alto, perto de onde Vieira bradava suas ordens, para uma barricada improvisada que a expunha aos olhos de todos, farrapos e imperiais. O barão gritou seu nome, mas ela não parou. E então, com toda a força que havia guardado em sua alma, Castorina ergueu a voz, quebrando a barreira do medo, da mentira e do pavor. Seu grito, agudo e firme, ecoou sobre o tumulto da batalha, atravessando o pampa. "Eu sou Castorina Peixoto", ela bradou, os olhos vívidos brilhando com uma nova determinação. "Eu fui a testemunha. Eu vi o que você fez, Vieira. Eu vi o massacre." O impacto de suas palavras foi imediato e avassalador. Um silêncio momentâneo pairou sobre o campo de batalha, logo seguido por um novo grito de fúria. Mauro Vieira, com o rosto contorcido de ódio, voltou toda a sua atenção para Castorina. Ela era seu alvo, sua presa, a prova viva de seus crimes. "Capturem-na!" Vieira berrou, sua voz cortando o ar, agora direcionando todos os seus homens para Castorina. "Quero-a viva!" A revelação de Castorina não apenas a expôs, mas mudou o rumo da batalha. O foco dos imperiais, antes espalhado, agora se concentrava nela. Álvaro, mesmo ferido, percebeu a estratégia desesperada e brilhante dela. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia dado aos farrapos um objetivo moral claro: protegê-la a todo custo, pois Castorina Peixoto era a prova viva dos crimes imperiais, a justiça que eles buscavam. Álvaro sentiu a dor da mentira, sim, uma pontada de traição, mas a admiração por sua coragem, por sua força, por sua decisão de se expor para proteger a todos, inundou-o com uma força avassaladora. Ele a olhou e um novo fogo acendeu em seus olhos. "Não a entregarão", Álvaro bradou, sua voz ecoando com uma fúria renovada, e se lançou na defesa de Castorina, não apenas como um barão que defendia sua estância, mas como um homem que defendia a mulher que, em meio ao fogo cruzado, havia roubado seu coração. O clarim da guerra havia se calado, mas o barulho da batalha não diminuiu, apenas se tornou mais pessoal, mais cruel. O tenente Mauro Vieira, com o rosto contorcido de ódio, avançava como um animal raivoso, seus olhos fixos em Castorina. Ela era a presa que ele perseguira por tanto tempo, e agora ela estava ali, à vista, a prova viva de seus crimes. Os soldados imperiais o seguiam, concentrando o ataque no ponto onde Castorina se expunha. Álvaro, mesmo com o ombro ferido, não hesitou. Ele se lançou à frente de Castorina, interpondo seu corpo forte entre ela e a fúria de Vieira.
A luta se tornou um redemoinho de aço e gritos. Álvaro, com sua faca afiada, enfrentava o tenente que empunhava uma espada longa. O som do metal se chocando ecoava no ar, e Castorina sentia cada golpe em sua própria alma. Ela via a dor no rosto de Álvaro, o sangue escorrendo de seu ombro, mas também uma fúria protetora que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ele lutava com a força de um touro, defendendo-a com uma ferocidade que ela nunca imaginou. Vieira era ágil, cruel, e Álvaro, ferido, estava em desvantagem. Por um breve instante, um dos homens de Álvaro gritou: "Barão, podemos recuar! Há uma saída pelos fundos, podemos escapar!" Castorina olhou para Álvaro, o coração apertado. Ele podia fugir, podia levá-la e tentar a sorte na fuga, salvando suas vidas. Era a decisão mais segura. Mas Álvaro não recuou. Seus olhos, mesmo em meio à fúria do combate, encontraram os de Castorina. Naquele olhar intenso, ela viu não apenas o amor que ele não dizia, mas uma decisão inabalável. Ele não fugiria. Ele lutaria por ventos claros, pela causa farroupilha, e por ela. Ele não a entregaria, nem entregaria sua estância. Proteger Castorina e proteger ventos claros eram para ele a mesma coisa. Ele bradou um grito de guerra, um som gutural que veio do fundo de sua alma e se lançou novamente contra Vieira, defendendo Castorina com unhas e dentes, com cada fibra de seu ser. Ele não lutava apenas por um ideal, mas pelo futuro que, em seu coração, ele sabia que queria construir com ela. A imagem da mulher forte e decidida que Castorina se tornara em meio à batalha, a verdade que ela havia bradado, havia rompido os muros que ele construíra ao redor de seu coração. Castorina não podia ficar parada. Ela viu um momento de descuido de Vieira que estava concentrado em Álvaro. Havia um rifle no chão, perto de um peão caído. Sem pensar, ela correu, pegou a arma e, com uma agilidade que vinha do desespero, mirou no braço de Vieira. O tiro não era para matar, mas para desequilibrar. A bala passou de raspão e Vieira